O que você vai fazer agora? Retorne para o seu lugar. Pode tomar o assento. Amém? Pega a palavra de Deus, por favor. Senta no teu lugar. Amém? Pega a palavra de Deus. Nós já louvamos, já adoramos. Daqui a pouco vamos adorar mais. Daqui a pouco vamos louvar mais. Quem quer louvar mais ao Senhor aqui? Diga glória a Deus. Daqui a pouco a gente vai louvar mais ao Senhor. Mas pega a palavra de Deus, por favor. Eu gostaria que você abrisse comigo em Atos dos Apóstolos. Amém? Toda a igreja agora, sente-se no teu lugar. Deixa eu pedir uma gentileza para você. Você já louvou? Quem já louvou bastante aqui ao Senhor nessa noite? Glória a Deus. Você já louvou ao Senhor? Você já adorou? Você já cumprimentou essa pessoa, não é, que está ao teu lado? Já cumprimentou o teu irmão? Então, a partir de agora, eu quero pedir a você, não deixa nada dispersar você, não deixa nada tirar a tua atenção, não. Porque eu costumo dizer o seguinte: qual é a importância de nós estarmos neste lugar? Diga assim comigo: eu estou aqui para receber a direção do Senhor. Então, quando você vem para a igreja, você vem para a igreja para quê? Primeiro, você não vem para receber, você vem para dar. Glória a Deus, amados. A gente vem para dar o nosso louvor, a gente vem para dar a nossa adoração. E como resposta, não é, daquilo que a gente dá para Deus, como resposta da nossa adoração, o que Deus faz? Deus, Ele libera a palavra sobre a sua vida. Então esse momento agora é um momento muito importante do culto. É o momento da gente ouvir a palavra, ouvir a instrução, a direção do Senhor. Eu quero pedir, como sempre, ao presbítero Edivan, tá, Edivan? Dá uma olhadinha lá para mim lá dentro, vê se tem alguém voando lá dentro, que não tem que estar lá dentro, tem que estar aqui. Agora é o momento da igreja estar reunida aqui, só está lá dentro quem está cuidando da escolinha. Amém? Senta no teu lugar, tem algumas pessoas em pé também, já procura o assento. E você pode dar glória a Deus, tá? Posso ouvir um glória a Deus aí? O teu glória a Deus não me atrapalha. Dá glória a Deus aí, irmão. Teu glória a Deus não me atrapalha não, tá? Só não pode conversar, mas glória a Deus você pode dar. Vamos para a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Veja a palavra que o Senhor vai liberar sobre as nossas vidas nesta noite. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. E nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Atos, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui nesta noite? Você sabe sobre o que nós vamos falar nesta noite? Nós vamos falar sobre o ministério apostólico, é claro, mas nós vamos falar sobre o fogo. Quem quer fogo aí para a sua vida? Diga glória a Deus. Nós vamos falar sobre o fogo. Os discípulos estavam reunidos ali naquele mesmo lugar e de repente o fogo de Deus, ele vai inundar aquele recinto e todos vão ser cheios do Espírito Santo. E nesta noite Deus, Ele quer encher você. Nesta noite Deus, Ele trouxe você aqui para renovar você. Nesta noite Deus, Ele trouxe você aqui para batizar você. Glória a Deus, amados. Amém. Mas nós vamos entender o porquê disso. Amém? Nós vamos entender o porquê do fogo. O porquê que Deus manda o fogo. Qual é a razão do fogo? Eu vou ler mais uma vez, estamos em Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós estamos aqui reunidos no mesmo lugar, dá glória a Deus aí. Então nós temos tudo para receber a mesma coisa. E de repente, vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Diga glória a Deus. Você quer isso para a sua vida? Quem quer isso para a sua vida? Quem quer ser cheio do Espírito nessa noite? Diga glória a Deus. Quem quer ser cheio do fogo? Diga glória a Deus. Então vira para essa pessoa que está do teu lado e profetiza para ela: Deus vai encher você. Deus vai queimar você nessa noite em nome de Jesus, amém?
Vamos fazer uma coisa, estenda a mão aqui para frente, estenda a mão assim, ó. Você vai curvar a tua cabeça, você vai fechar os teus olhos. Começa a orar pela minha vida. Começa a pedir ao Senhor para que venha falar conosco nesta noite. Começa a pedir ao Espírito Santo para que Ele venha nos dirigir, para que Ele venha falar, para que esta palavra, ela venha trazer direção para nós. Isso, vai orando pela minha vida, pode abençoar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, a tua palavra foi lida, ela será pregada, ministrada nesta noite. E cada pessoa que está aqui, Senhor, não veio à toa, mas veio para receber algo, para receber uma direção, como nós falamos no início. Então, em nome de Jesus, que esta pessoa, Senhor, venha receber da tua parte a direção que ela precisa, mas além da direção, que ela venha ser cheia da tua presença, que ela venha ser cheia do teu Espírito, que o fogo do Senhor venha incendiar a cada um de nós neste lugar. Mas fala conosco poderosamente, ensina-nos o teu querer e a tua vontade. Usa, Senhor, os nossos lábios para ministrar e abençoar a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. É o que nós oramos e te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Dê para Jesus aí a tua melhor salva de palmas e diga glória a Deus. Aleluias. Olhe para mim, preste atenção. Muito se fala na igreja dos dias atuais, muito se especula na igreja, de um modo em geral, acerca do fogo de Deus. Muito se fala acerca do fogo de Deus. Muito se fala acerca deste fogo que incendeia a igreja. E principalmente muito se fala acerca do que ele faz. Amém? Do porquê do fogo. Muitos acham que o fogo de Deus é somente o avivamento. E muitos também acreditam que avivamento é sinônimo de emoção. Então, quando falamos de fogo, muitas pessoas elas acham que o fogo de Deus ele só se manifesta quando? Quando a igreja grita, quando a igreja roda, quando a igreja sapateia, quando revelações são entregues. Uma das características que a maioria das pessoas tem acerca do fogo de Deus é justamente essa. Muitos acham que o fogo de Deus é avivamento, e avivamento para muitos é sinônimo de emoção, é sinônimo de arrepio. Muitas pessoas elas acham que o fogo de Deus é para falar em mistérios. Eu quero o fogo de Deus, pastor, porque eu quero falar em línguas. Eu quero o fogo de Deus, pastor, porque eu quero profetizar, eu quero falar, eu quero ser usado, eu quero pular, eu quero rodar. Mas eu quero começar esta ministração. Abaixa para mim um pouquinho o retorno, porque eu acho que é um retorno que está muito alto. Mas eu quero começar essa palavra, começar essa ministração dizendo para você que o fogo de Deus não é emoção. Você pode repetir isso comigo? Diga, o fogo de Deus. Mas eu quero que você participe, vamos lá, diga, o fogo de Deus não é emoção. Amém? O fogo de Deus ele não é emoção apenas. Ele não é somente o coração pulsando, ele não é somente o arrepio. O fogo de Deus não é só movimento, não. Mas o fogo de Deus ele é um elemento espiritual com funções específicas no reino de Deus. Você pode repetir isso? Diga comigo, o fogo de Deus é um elemento espiritual com funções específicas no reino de Deus. Ou seja, para que o fogo de Deus ele se manifeste na vida de uma pessoa, na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma comunidade, na vida de uma igreja, para que haja uma manifestação do fogo de Deus, é necessário, é importante que este fogo ele venha para cumprir um propósito para o reino. Porque pelo fato de Deus ser um Deus intencional e não fazer nada por acaso, pelo fato de Deus ser um Deus intencional e não fazer as coisas por fazer, a grande verdade é que a manifestação do fogo de Deus, seja na vida de uma pessoa, seja num grupo de pessoas ou em uma igreja, a manifestação do fogo de Deus não é acidental ou não é ocasional, é intencional. Repita comigo, a manifestação do fogo de Deus não é acidental, não é ocasional, mas é intencional. Deus ele manifesta a sua glória, Deus ele manifesta o seu poder não para nos alegrar,
Deus, Ele manifesta a sua glória, Ele manifesta o seu fogo, não para nos movimentar, mas é com intenção. Existem várias intenções para Deus manifestar fogo na vida de alguém. Existem várias intenções, várias razões que levam a Deus a manifestar, a derramar do seu fogo, da sua presença sobre a vida de uma pessoa. Mas eu separei apenas 3 nesta noite. Eu separei 3 intenções, 3 razões, 3 motivos pelo qual Deus Ele manifesta o seu fogo, pelo qual Deus Ele manifesta a sua glória, pelo qual Deus nos incendeia. A primeira razão, o primeiro motivo, a primeira intenção de Deus Ele manifestar o seu fogo na vida de alguém é para purificar. Repita comigo: o fogo de Deus purifica. Livro do profeta Malaquias, eu gostaria que por favor você abrisse comigo, vamos lá. Malaquias. Pouco antes de Mateus você vai encontrar, livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 2, diz assim a palavra. Malaquias capítulo 3, verso 2 diz: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o que, igreja? Ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. Diga glória a Deus. E purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Glória a Deus, queridos. Então veja que diferente daquilo, e eu gostaria que você olhasse para cá agora, diferente daquilo que a maioria das pessoas pensa, o fogo de Deus na vida de uma pessoa, ou na vida de uma igreja, de um ministério, ele não é um termômetro de espiritualidade, mas ele é um refinador de impurezas. Eu vou repetir isso. O fogo de Deus na vida de uma pessoa, quando Deus ele vai e derrama fogo, manifesta a sua glória na vida de alguém, Ele não faz isso para que esse fogo seja um termômetro de espiritualidade. Nossa, olha como o irmão pula, olha como o irmão roda, olha como é que o irmão profetiza. Nossa, esse irmão ele é tremendo, olha como é que Deus usa. Não, o fogo de Deus ele não é um termômetro de espiritualidade, mas sim um refinador de impurezas. Deus manifesta o seu fogo para nos purificar. Diga glória a Deus. Deus ele manifesta o seu fogo para nos preparar, purificando-nos, para que sejamos usados, para que estejamos adequados para cumprir o propósito dele na nossa vida. Segundo Malaquias, segundo o profeta, a atuação desse fogo, ela seria semelhante ao trabalho dele com a prata. Assim como o ourives, ele purifica o ouro, assim como o ourives ele purifica a prata e ele usa o fogo como uma ferramenta, assim é o Senhor. A diferença do fogo que Malaquias está escrevendo aqui é que esse fogo que viria de Deus, ele refina não a prata, ele refina não o ouro, mas ele refina o ser humano. Hoje nós estamos aqui pregando a palavra, hoje nós estamos aqui em cima do altar, hoje nós estamos aqui ministrando pessoas. Mas queridos, para que nós pudéssemos chegar ao ponto de estar aqui, o Espírito Santo ele teve que ministrar, o Espírito Santo ele teve que de diversas vezes ir tirando as impurezas, e até hoje a gente continua nesse processo. O fogo de Deus ele é manifesto na vida de uma pessoa, não para nos emocionar ou para nos impulsionar a fazer coisas apenas, mas quando o Senhor manifesta o fogo dele na nossa vida, é sinal de que ele tem um propósito, é sinal de que ele quer te usar, é sinal de que ele quer te capacitar para nele fazer algo excelente. Glória a Deus, amados. Então Malaquias ele está comparando o fogo do ourives, o fogo que ele usa para refinar o ouro, ele está comparando com o fogo de Deus que refina o homem, para moldar o homem. Você vê que o versículo 3 diz: e assentar-se-á,
afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi. Glória a Deus. Quem é descendência de Levi aqui? Quem é descendência aqui? Diga glória a Deus, né? Dos levitas. Olha o que ele está dizendo: e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Glória a Deus, amados. E por que isso? Por que primeiro ele vai purificar? Para que depois os filhos de Levi pudessem trazer as ofertas. Por que primeiro vem o fogo? Por que primeiro vem a purificação, para depois o serviço? Porque antes de Deus usar, Ele purifica. Diga glória a Deus. Repita isso comigo, diga antes. Fala bem alto isso, diga antes de Deus usar, Ele purifica. Você vê que o texto compara, o texto compara Deus, né, ali trabalhando o fogo do ourives, mas ele também compara com o sabão do lavandeiro. Você vê que o texto está dizendo aqui, versículo 2: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque, repita comigo, porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Olha que coisa tremenda. Então Malaquias ele está comparando não apenas com fogo, para falar de purificação, mas ele está falando também acerca do sabão dos lavandeiros. Ou seja, nos tempos bíblicos, o lavandeiro ele não usava um sabão comum para lavar as roupas, mas ele usava um sabão com algumas substâncias fortes. Essas substâncias muitas das vezes eram retiradas de plantas, e ele usava esse sabão especial forte, justamente para quê? Para remover não apenas as sujeiras profundas, mas para remover manchas. Um sabão comum, ele poderia tirar uma sujeira, uma impureza, mas haviam sujeiras que não saíam com o sabão comum. Acho que hoje em dia também tem a mesma coisa, né? Você tem ali o sabão, né? Você tem ali o sabão que você lava a roupa, mas para você poder tirar mancha, você tem que comprar um sabão específico, né? Como é que é o nome daquele sabão, querida? Filha? Vanish, verdade. Você pega a roupa manchada, você começa a passar lá, você não consegue tirar. E você joga sabão, esfrega, e não consegue tirar. Aí você vem com um sabão apropriado, você vem com Vanish. Não é isso? Vanish. E aí você joga o Vanish, você dá uma esfregadinha, e o que acontece, amado? A mancha some. Era um sabão apropriado. Era o sabão do lavandeiro. É o que Malaquias está falando aqui. Qual era o objetivo dessa lavagem? Com esse sabão especial do lavandeiro? Uma purificação profunda. Glória a Deus, amado. Por que o lavandeiro ele se preocupava em pegar um sabão especial para poder lavar a roupa? Para a valorização daquela roupa, porque aquela roupa manchada, ela tinha um valor. Assim como o ouro impuro, ele tem um valor. Assim como a prata impura, ela tem um valor. Mas a partir do momento em que o ouro é passado no fogo, a partir do momento que a prata é refinada no fogo, a partir do momento em que a roupa é lavada com o sabão do lavandeiro, meu querido, aquela purificação ela é tão profunda, que ela tem o poder de restaurar o estado original daquela roupa, tirar as manchas, tirar as sujeiras e ainda valorizá-la. Diga glória a Deus aí, meu querido. Vamos pegar o exemplo dos discípulos. Olha os discípulos. Até o momento de Pentecostes, até então, apesar de tudo aquilo que eles viram, apesar de todos os sinais, de todas as maravilhas feitas por Jesus, apesar de tudo que eles ouviram, quem eram os discípulos? Os discípulos eram homens carnais. Pedro, há pouco tempo, havia dito: eu vou parar de pescar, vou voltar para a pesca. Há pouco tempo Pedro tinha se desviado e tinha voltado há pouco tempo. Os discípulos estavam dispersos. Então quem foram os discípulos antes do fogo? Eles eram homens carnais, homens egoístas, homens pretensiosos. Quem vai sentar à tua direita? Quem vai sentar à tua esquerda? Olha a preocupação deles. Queridos, mas foi a partir de Pentecostes. Você pode dar glória a Deus aí, amados? Foi a partir do fogo
que a chave virou na vida daqueles homens, e o entendimento deles que estava travado foi destravado, e o nome do Senhor começou a ser glorificado. Meu irmão, escute uma coisa: todos nós que estamos aqui nesta noite, cada um de nós que estamos aqui, acumulamos manchas ao longo da nossa vida. Cada pessoa que está aqui nessa noite acumulou, trouxe para si, por causa do seu modo de viver, por causa das suas escolhas, acumulou manchas, impurezas, que conforme o tempo foi passando e essas impurezas foram se espalhando em nós, não só sujaram as nossas vestes, não só mancharam a nossa vida, mas nos fizeram perder o brilho aos olhos do Senhor. Quantas e quantas pessoas, amados, que viveram uma vida terrível, porque não conheciam Jesus, e mesmo depois que começaram a caminhar na igreja, não conseguiram abandonar muitas coisas, e continuaram vivendo uma vida sem brilho, sem valor. Só que ao estar aqui nessa noite, meu querido, talvez em busca de uma resposta, ao estar aqui nessa noite, talvez esperando Deus falar com o Senhor, Deus falar com você, Deus Ele manda dizer para cada um de nós que estamos aqui, Deus Ele manda dizer para mim em primeiro lugar, e Deus Ele manda dizer para você, meu querido, que o que está faltando na sua vida, não é o que está faltando para a sua vida destravar, o que está faltando para a tua vida alavancar, o que está faltando para as coisas começarem a acontecer, não é palavra, porque palavra você já recebe, não é igreja, porque igreja você já frequenta, não é direção, porque direção Deus já te deu. O que está faltando para a tua vida é fogo, é você abrir a tua mão, é você abrir a tua boca, glorificar a Deus e dizer: Senhor, incendei a minha vida com teu fogo, me refina, para que o teu nome seja glorificado em mim. Aplauda bem forte ao Senhor. Talvez o que falta na tua vida é fogo. Diga glória a Deus. O que está faltando na vida de muitos crentes, o que está faltando na vida de muitos frequentadores de igreja, é o fogo de Deus queimar o pecado que existe em nós. Glória a Deus, amados. Sabe as impurezas que o fogo tira do ouro, que o fogo limpa da prata? Sabe as impurezas que o sabão do lavandeiro tira da roupa? Essas impurezas para nós representam o pecado, queridos. Nós temos valor diante de Deus. Você é uma pedra preciosa para Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Talvez o inimigo tenha usado pessoas para te desvalorizar. Talvez o inimigo tenha usado a boca de pessoas próximas a você para te colocar para baixo, para dizer que você não tem valor, para dizer que você não serve, para dizer que você não presta. Mas Deus manda dizer: você é valoroso, você é valorosa para mim. Amém, amados? Mas na vida de muitos de nós, o que está faltando, pastor? Se eu tenho valor para Deus, se Deus me ama, se eu sou uma pedra preciosa aos olhos do Senhor, o que está faltando na minha vida destravar, gente? Está faltando fogo para refinar você. Olha aqui para mim: prata você já é. Posso ouvir um glória a Deus aí? Ouro você já é. Amém, amados? Valor, olha aqui para mim, valor você já tem. Mas o que falta, amados? Falta o refino. Falta a gente abandonar o pecado. Falta a gente abandonar aquelas práticas. Falta a gente parar de permitir que determinadas coisas que desagradam a Deus na nossa vida continuem. Então o que está faltando para nós? Refinar. Pastor, e por que precisa refinar? Porque antes de Deus usar, Ele limpa. Posso ouvir um glória a Deus aí? Você pode repetir isso de novo? Diga: antes de Deus usar, Ele limpa. Antes de Deus usar, Ele purifica. As donas de casa que estão aqui de plantão, quando você vai fazer uma comida, quando você tem a ideia de uma receita e está ali pronta para fazer, qual é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa que você faz é você pegar a panela e você vai lavar a panela, porque você não vai fazer uma comida numa panela suja. Você não vai usar uma panela suja, você não vai usar um recipiente sujo para fazer algo excelente. Então qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Purificar.
Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer, amados, para que a glória de Deus ela comece a se manifestar no nosso casamento? Tem pessoas que estão precisando tanto ver o fogo de Deus no seu casamento, mas por que o casamento não vai? Por que a coisa não acontece? Porque tem pecado, tem impureza, tem mancha. Tem mancha. E o fogo de Deus, amado, que muitos acham que só serve para pular, para rodar, para fazer barulho. Não, o fogo de Deus é para isso. É para tirar da tua vida tudo aquilo que te impede. É para remover da tua vida tudo aquilo que te trava. É para tirar da tua vida tudo aquilo que te afasta de Deus, para que próximo do Senhor a glória dele se manifeste, o nome dele seja glorificado e você viva uma vida excelente. Diga glória a Deus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Mas tem muita gente que não está vivendo isso. E por que muitos não estão vivendo isso? Porque está faltando refinar. Então qual é a primeira intenção? Qual é a primeira intenção do fogo de Deus sobre a nossa vida? Diga comigo, a primeira intenção é purificar. Amém? A segunda intenção, a segunda razão pela qual Deus manifesta o seu fogo. Deus manifesta o seu fogo para gerar em nós ousadia. Glória a Deus. Quando Deus ele manifesta o seu fogo sobre alguém, quando Deus ele enche uma pessoa do Espírito, e o fogo do Senhor começa a incendiar essa pessoa, qual é o propósito de Deus fazer isso? O propósito de Deus fazer isso é fazer com que em Deus, no Espírito, sejamos pessoas mais ousadas. Atos capítulo 4. Estamos em Atos 2. É só você virar algumas páginas. Atos capítulo 4. Veja o que a palavra vai dizer aqui, a partir do versículo, ou no versículo 31. Atos capítulo 4, versículo 31, diz assim a palavra: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Diga comigo, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Agora olha o detalhe: e todos foram cheios do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus aí? Só que ele diz assim, ó: e todos foram cheios do Espírito Santo, vírgula, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Ou seja, olhe para mim, olhe para cá. Depois que eles foram cheios do Espírito, depois que eles foram incendiados pelo fogo de Deus, eles mudaram a forma de falar. Porque uma coisa é você repetir algo que as pessoas dizem, uma coisa é você pregar para as pessoas a pregação que você ouviu do pastor aqui na igreja, e você replicar aquilo que você ouviu, aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu. Uma coisa é você falar, é você replicar. Agora outra coisa é você falar com autoridade. Diga glória a Deus. Outra coisa é você falar com convicção, não apenas daquilo que você conhece, mas daquilo que você acredita. E é justamente essa convicção, olha para cá porque o que eu vou falar agora é sério. É justamente essa convicção, é justamente essa ousadia que o fogo de Deus nos dá, que ao tirar a nossa insegurança, porque tem muita gente que está na igreja, Deus quer usar, mas a pessoa é travada, a pessoa é insegura, a pessoa não vai. Pois é justamente essa insegurança que o fogo de Deus arranca, quando Ele tira o medo, quando Ele tira a dúvida. É justamente essa destravada que nos dá propriedade para a gente, por exemplo, profetizar. Tem muito crente que não profetiza sobre a sua vida, ou quando profetiza sem ter entendimento, a pessoa profetiza maldição. Ah, que droga, agora tudo vai dar errado. Agora não vou conseguir. Agora não vai chegar. Agora não vai acontecer. Mas a pessoa não consegue, por exemplo, profetizar.
Você vê que os discípulos, depois do fogo de Deus, do Espírito Santo derramado do agir do Senhor, eles vão profetizar. Aqui ó, capítulo 2, aqui mesmo em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 17. Se você pegar aqui, eu não vou ler tudo, depois você lê em casa. Mas por exemplo, a pregação de Pedro, a pregação na qual ele vai ganhar muitas almas, mais de 2.000 almas, ele vai pregar quando? Depois do derramar do Senhor. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões. E ele continua dizendo aqui, ó, e ele vai continuar dizendo, né? E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, aqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima dos céus, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumo. O sol converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grandioso e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga glória a Deus aí. E diz a palavra que Pedro, ele vai começar a profetizar. Ele vai começar a profetizar acerca de coisas que ele não via, acerca de coisas que ele não sabia, mas ele vai começar a determinar, ele vai começar a profetizar, e Deus vai ser com ele. Amado, olha aqui para mim, como é que está o teu casamento? Pastor, a coisa está difícil. Começa a profetizar, amém? Pastor, como é que está a tua vida financeira? Ah, pastor, a minha vida financeira está como Ezequiel, está como um vale de ossos secos. Pastor, tem gente que riu aí. A minha vida financeira, pastor, está como um vale de ossos secos. O que Deus falou para ele? Chora, senta e chora. Começa a murmurar, abre a tua boca e murmura e reclama da vida. Foi isso que ele falou? Abre a tua boca e profetiza sobre este vale. Porque quando você começar a abrir a tua boca, e quando você começar a profetizar sobre esse vale que hoje é um vale de ossos secos, ele vai criar vida através das palavras que saírem da sua boca. Diga glória a Deus. Amado, Deus quer te encher do fogo, não para pular, não só para rodar. Deus quer te encher do fogo para te dar a ousadia, para você abrir a tua boca e profetizar sobre o teu casamento, e profetizar sobre a vida do teu filho, e profetizar sobre a vida do teu marido, da tua esposa. E aquilo que você profetizar, Deus irá cumprir. Aplauda bem forte ao Senhor, você que crê. Diga glória a Deus. Mas tem pessoas que, por não terem essa ousadia que o fogo de Deus nos dá, não profetizam. O fogo de Deus, ele nos dá ousadia, por exemplo, também para expulsar demônio. Amados, tem pessoas que, se o demônio começar a cair, manifestar aqui, pessoas que fazem obra há anos, mas se o demônio começar, a pessoa fica desesperada. Por quê? Porque está faltando fogo, está faltando ousadia. O fogo de Deus, ele nos dá ousadia para profetizar. O fogo de Deus, ele nos dá ousadia para orar. Diga glória a Deus aí, amados. A ponto da sombra dos discípulos curarem. Diga glória a Deus aí, amado. O camarada não precisa nem abrir a boca não. A sombra dele passava e as pessoas eram curadas, amado. Você não precisa da minha oração para Deus curar você, para Deus restaurar você. Ore com a ousadia do Espírito e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer através da sua própria vida. Diga glória a Deus aí. Amado, sem fogo o crente se esconde. Diga comigo, sem fogo o crente se esconde. Quantos crentes escondidos? Sem fogo o crente se cala, o crente recua. E o que a palavra de Deus ela diz? Que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que metem a mão no arado e olham para trás. Sabe por que tem muita gente que está metendo a mão no arado e olhando para trás? Sabe por que tem tanta gente retrocedendo? Não é por falta de palavra não. Pessoas que conhecem a palavra, conhecem a Bíblia, conhecem o Evangelho,
é porque está faltando fogo, está faltando ousadia. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: mas o justo viverá repita isso, o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, se ele retroceder, o que acontece? A minha alma não tem prazer nele. Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus ele diz: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Olha para mim aqui, Deus te chamou para olhar para frente, meu querido. Deus te chamou para seguir em frente. Então continua caminhando, você não vai parar não. Você não vai retroceder, porque se você retroceder, Deus não tem prazer em você. Continua caminhando, pastor, mas eu estou caminhando, mas diante de mim tem a muralha. Profetiza sobre a muralha, e a muralha vai cair. Ah, pastor, mas diante de mim tem o mar. Profetiza sobre o mar, e o mar vai se abrir. E lá do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Você que crê, aplauda bem forte ao Senhor, meu amado. Profetiza. Amém, amados. Crente com fogo se posiciona. Não adianta você falar em língua, falar em mistério, rodar, pular, mas na hora de se posicionar, crente com fogo se posiciona. Crente com fogo fala, crente com fogo prega, crente com fogo é ousado, crente com fogo profetiza, crente com fogo expulsa demônio, crente com fogo determina: só o Senhor é Deus. Aplauda bem forte aí, meu querido. Aleluias. Ah, pastor, eu quero muito ver um crente com fogo. Crente com fogo não é aquele que pula mais, não é aquele que roda mais, é aquele que se posiciona. Glória a Deus, amado. Aqui na minha casa Satanás não vai brincar. Na minha família, no meu casamento, na minha vida financeira, Satanás não tem vez. Em nome de Jesus, sai. Ousadia. Isso é crente com fogo. Agora tem muita gente que está rodando, pulando, sapateando, entregando mistério, amado, e caindo em adultério. Pulando, rodando, caindo em mim, fazendo um monte de coisa, e fazendo um monte de coisa errada, e olhando para trás, e não se posiciona. Amém, amados? O fogo de Deus transforma pessoas comuns em vozes que não podem ser ignoradas. Você pode repetir isso? Diga assim comigo: o fogo de Deus transforma pessoas comuns em vozes que não podem ser ignoradas. Você vai falar, o diabo vai querer te calar. Você vai falar, você vai profetizar, o inferno vai dizer que não, mas você vai vencer, porque você não está na tua força, você está na força do Senhor. Glória a Deus, amado. Então, primeiro, o fogo de Deus serve para quê? Purificar. Segundo, o fogo de Deus serve para quê? Para gerar ousadia. E para a gente finalizar, terceiro, o fogo de Deus traz discernimento. Traduzindo, o fogo de Deus traz entendimento. Você pode dar um glória a Deus aí? O texto que nós lemos, ele mostra, ali em Pentecostes, pessoas de vários lugares, pessoas de diversas línguas diferentes, de diversos idiomas diferentes. Só que quando o fogo de Deus veio, o que houve, igreja? Discernimento. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Quando o fogo de Deus veio, houve o que? Entendimento. Aquilo que a princípio parecia confuso, aquilo que a princípio poderia parecer confusão, gerou na verdade o que? Compreensão. As pessoas começaram a entender, a palavra começou a fazer sentido, as pessoas começaram a ter entendimento e compreensão acerca da palavra que estava sendo falada. E detalhe, não só compreensão de como falavam,
mas as pessoas começaram a compreender o que eles estavam falando. As pessoas estavam começando a ter um entendimento da palavra. As pessoas começaram a ter um entendimento da mensagem. Todos começaram a entender que Jesus não é profeta, que Jesus não é um grande homem, que Jesus não é ali uma grande figura, uma grande personagem. As pessoas começaram a entender: Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Em várias línguas diferentes todos compreenderam: Jesus é o Filho de Deus. Diga glória a Deus aí, amados. As pessoas começaram a entender. Amados, isso nos faz lembrar 1 Reis 18. Mesma coisa. Elias estava lá no cume do Monte Carmelo. E como é que o povo estava antes do fogo? Como é que estava Israel antes do fogo, igreja? Desviado, cocheando entre dois pensamentos, dividindo a glória de Deus. Uma hora Baal, uma hora Deus. Uma hora Baal, que era a provisão, outra hora era Deus. Aí veio o desafio, aí veio o fogo. Glória a Deus, igreja. E depois do fogo, o que aconteceu? O fogo trouxe clareza. O fogo revelou. Aonde haviam dúvidas, o fogo trouxe discernimento. Aonde havia medo, Deus trouxe ousadia. E aqueles que antes estavam cocheando entre dois pensamentos, quando viram o fogo de Deus, caíram em seus rostos e começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluias. Meu amado Deus, nesta noite, Deus quer trazer fogo para a tua vida. Amém? Deus quer trazer fogo para você. Deus quer trazer fogo para o teu ministério. Deus quer trazer fogo para a tua vida profissional, para a tua vida familiar. Deus quer trazer fogo para a sua vida. Mas não um fogo para te fazer pular, para te fazer rodar, para te fazer falar em línguas e não mudar de vida, não. Não é esse fogo. Esse fogo que te faz rodar, que te faz pular, que te faz sapatear, mas continua no erro. Esse não. Esse fogo que te faz pular, que te faz rodar, que te faz profetizar, mas continua no pecado, não. Esse não. Não. O fogo que Deus quer trazer para a tua vida não é para te fazer pular, mas é um fogo que te faz mudar. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu era adúltero, agora eu não adultero mais. Eu era fornicador, agora eu não vou fornicar mais. Eu era fofoqueira, pastor, eu falava mal dos outros, agora eu não falo mais. Ah, pastor, eu era ladrão, eu era corrupto, agora eu não sou mais corrupto, agora eu não roubo mais. Ah, pastor, eu era todo torto, mas agora eu vou mudar. É esse fogo, é esse fogo. Um fogo que nos transforma em ouro refinado. Diga glória a Deus aí, amados. Um fogo que nos transforma em prata refinada. Um fogo que faz com que a nossa veste seja embranquecida. Um fogo que te faça ousado. Um fogo que te faça intrépido. Um fogo que te dê clareza. Quantos querem esse fogo sobre a sua vida? Diga glória a Deus aí. Acho que você não quer não. Quem quer esse fogo aí sobre a tua vida, sobre a tua cabeça? Diga glória a Deus aí. O fogo de Deus purifica. Olha para mim, o fogo de Deus purifica. O fogo de Deus gera ousadia. E o fogo de Deus traz clareza. 3 coisas. Diga comigo, purifica. Diga bem alto, purifica, gera ousadia e traz entendimento. Pastor, e como é que eu consigo isso? Eu já entendi a palavra, já entendi a mensagem, já entendi a direção, já entendi o que o Senhor está falando. Como é que eu consigo isso? O Senhor vai colocar a mão na minha cabeça e eu vou começar? Não, nada disso. Amém? Não é colocando a mão sobre a sua cabeça. E é aqui que a gente vai cair,
na revelação do primeiro domingo que a gente começou a pregar sobre a palavra apostólica, sobre o ministério apostólico. Porque essa manifestação, presta atenção porque isso aqui é tremendo. Essa manifestação por meio do fogo, esse mover sobrenatural de Deus em Pentecostes, que trouxe ousadia para os discípulos, não aconteceu por acaso. Glória a Deus, igreja. Lembra do início da mensagem que a gente falou que Deus ele não derrama fogo por acaso, mas ele é intencional? Não foi por acaso que aquilo aconteceu em Pentecostes. Não foi por acaso que o fogo veio e trouxe tudo aquilo, não. Não foi por imposição de mãos, não foi por uma palavra liberada, profetizada, nada disso. Não foi por isso. Por que aconteceu, pastor? E aqui que está a resposta. Porque antes do fogo, antes da glória, para que esse fogo se manifestasse, os discípulos, eles estavam fundamentados nos 3 pilares apostólicos. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Eu achei isso tremendo. Porque a gente está falando sobre o ministério apostólico, amados. O fogo de Deus ele só veio sobre os discípulos porque eles estavam firmados nesses 3 pilares. Você lembra que a gente pregou? Quais eram os 3 pilares do ministério apostólico? Fundamento dos apóstolos, a comunhão e o partir do pão e nas orações. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Amém? Por que o fogo de Deus aconteceu lá em Pentecostes? Porque os discípulos estavam na palavra, se assentavam à mesa e oravam. Glória a Deus, amado. Olha aqui para mim. Fogo de Deus não é mágica. Fogo de Deus na igreja não é mágica. Fogo de Deus não é transferência de poder. Não. Fogo de Deus é posicionamento. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? O fogo de Deus ele vai começar a se manifestar na tua vida quando você começar a se posicionar, quando o ouro começar a ser refinado, quando a veste começar a ser lavada. Diga glória a Deus aí, amado. Fogo de Deus é você criar o ambiente. Assim como para haver fogo de maneira natural é necessário combustível, comburente e calor. Diga comigo, combustível. Vamos lá, diga combustível, comburente e calor. Para ter fogo você precisa dessas 3 coisas. Mesma coisa no mundo espiritual. Não haverá fogo sobre a tua vida. O fogo que purifica, o fogo que nos faz ousado, o fogo que nos dá entendimento. Não haverá fogo nas nossas vidas de quem não tem palavra, de quem não se senta na mesa e de quem não ora. Posso ouvir um glória a Deus aí? Não fica calado não, igreja. Está doendo, mas vai dando glória a Deus aí. Canta aquela música, vai. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. É, amado, Deus está pegando, Deus está batendo, mas está falando. As pessoas querem fogo. Mas como é que você vai querer fogo se você não tem palavra? Porque o fundamento dos apóstolos, no qual a igreja apostólica estava sendo edificada, o fundamento dos apóstolos é o quê? Eram as palavras de Jesus. Como é que vai haver fogo do Espírito na vida de quem não tem palavra? Como é que vai haver fogo refinador, renovador, restaurador, que dá entendimento na vida de quem não se senta na mesa, de quem não tem comunhão, nem com Deus e nem com os irmãos? A pessoa entra e sai da igreja e não tem comunhão com ninguém, não é? Não segue a paz com todos. Não tem como. E como é que vai ter fogo sobre a vida de uma pessoa que não ora? Então olha aqui para mim, para a gente finalizar. Antes que houvesse fogo, diga assim comigo, antes que houvesse fogo, os discípulos já estavam na palavra. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Antes que houvesse fogo, os discípulos já estavam ali, nas palavras de Jesus. Diga comigo, antes que houvesse fogo, havia comunhão, havia partir do pão, havia o sentar na mesa. Antes que houvesse fogo, havia comunhão.
Diga comigo: antes que houvesse fogo, havia oração, vida de oração. E foi por causa destas coisas que o fogo veio. A minha pergunta para você nesta noite é: quantos aqui reconhecem que precisam do fogo de Deus? Entendendo o que é o fogo. Agora você entendeu, você ouviu a palavra toda, agora você tem entendimento. Entendendo a importância do fogo na sua vida e olhando para aquilo que você precisa viver. Pastor, eu estou olhando para a minha vida, para as coisas que eu não tenho conseguido, e eu percebo que me falta tudo isso que o fogo me traz. Então eu preciso do fogo. Quantos aqui entendem que precisa do fogo do Senhor? Levanta a mão e diga glória a Deus. O primeiro passo já foi dado, isso é ótimo. É você olhar para você e perceber: não, eu preciso ser mais ousado. Eu preciso me purificar, eu preciso me santificar. Tem coisas na minha vida que eu preciso largar. Tem pecados na minha vida que estão tirando o meu brilho, estão tirando, não é? Estão tirando ali a glória de Deus da minha vida. Eu preciso me limpar disso. É você ter esse entendimento, glória a Deus. Mas agora, você tem o entendimento que precisa do fogo. Mas agora, quantos estão dispostos a fazer o que é necessário para o fogo vir? Porque volto a dizer, esse fogo aqui não é imposição de mão não. Nós até vamos orar agora, mas nós vamos fazer outro tipo de oração. Nós até vamos orar, mas a nossa oração vai ser outra. Mas o fogo de Deus não é imposição de mãos. Não é transferência de poder, não é gritaria, não é passe de mágica, não. Amém? O fogo de Deus tem que limpar. Qual é a primeira coisa que tem que fazer, amados? Repita comigo: antes de Deus usar, o que Ele faz? Antes de Deus usar, o que Ele faz? Ele vai usar você. Eu vou repetir: Ele vai usar você. Ele vai usar você para a vida do teu filho, em nome de Jesus. E você vai abrir a boca, e você vai profetizar, e o teu filho vai sair dessa vida. A tua família vai se converter em nome de Jesus. Deus vai te usar, meu querido. Deus vai usar você. As palavras que saírem da tua boca, o teu marido vai se converter, a tua esposa vai se converter, os teus filhos vão se converter ao Senhor, e você vai caminhar junto com a tua família. Diga glória a Deus aí. Essa situação financeira que você está vivendo, ela vai passar, e depois dessa escassez, Deus vai trazer bonança sobre a tua casa. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você vai profetizar, você vai falar com ousadia, Deus vai fazer. Mas a primeira coisa, Deus vai limpar. Eu queria pedir a você, se coloque de pé. Toda a igreja se coloque de pé. Amém? Se coloque de pé. Isso. Agora eu quero que você olhe para mim. Olhe para mim. Você acredita que essa palavra veio de Deus para mudar a tua vida? Não sai do lugar não, não sai do lugar não. Fecha a porta para mim, ô presbítero, por favor. Fecha a porta ali. Isso. Deixa as crianças lá. Olha aqui para mim. Eu quero a sua atenção aqui para mim. Você acredita que essa palavra veio de Deus para mudar a tua vida? Quem acredita nisso aqui? Diga glória a Deus. Amado, eu não estou aqui para entreter você. Eu não fico meditando na palavra, orando, pedindo a Deus direção para trazer uma palavra no domingo para ficar fazendo malabares e entreter você aqui na igreja. Não. O propósito da gente pregar a palavra é pregar uma palavra que transforme a sua vida. O propósito de nós estarmos aqui é a gente pregar uma palavra, é a gente orar para a sua vida mudar. Quem quer mudar de vida aqui, diga glória a Deus. Mas a tua vida só vai mudar se você se posicionar. Então eu vou ser o primeiro a descer, tá? Eu vou ser o primeiro a descer. Eu já estou aqui na frente. Eu já estou aqui. Agora eu quero convidar você. Você que está aqui nessa noite, você diz: pastor, eu sou um vaso. Eu sou um vaso que fui chamado para ser um vaso de honra. Eu sou precioso para Deus, preciosa para Deus. Eu sou ouro, eu sou prata. Mas eu reconheço, eu preciso ser purificado. Existem algumas coisas na minha vida que eu não consigo deixar, pastor. Existem alguns vícios. Existem alguns pecados que fazem parte da minha vida e que eu ainda